Goiás bem no Enem mais uma vez aqui na tela da TBC. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa ou estudando nos aulões, vai conferir no programa de hoje português e matemática. Para começar os trabalhos, vamos assistir a aula de português sobre coesão e coerência textual com a professora que é novata aqui no pedaço, Stephanie Martins. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Stephanie Martins e hoje iremos trabalhar um conteúdo recorrente ao exame, a tão temida coesão e coerência. Muitos alunos me questionam e dizem não saber diferenciar o que seria coesão e o que seria coerência. Coesão é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Ela pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Coerência é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Em outras palavras, a coesão nada mais é do que a estrutura gramatical de um texto. Para que aconteça a coesão textual, é preciso que todos os elementos estejam devidamente organizados e sejam colocados de forma com que o leitor entenda a mensagem. É preciso acontecer uma conexão dos termos. Para que um texto ele seja coerente, é preciso que aconteça juntamente com a coerência o que nós chamamos de coesão. Então o texto ele precisa ter ali todos os elementos em seu devido lugar. Eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo, eu preciso de um complemento, porque é isso que vai fazer com que o meu texto seja coerente, é através da coesão. Exemplo, menino, venha para dentro, olho sereno, vá lavar essa mão, já escovou os dentes? Tome a bênção de seu pai, vá para a cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa feia. Tome modos. Você hoje fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. Esse é um trecho do texto Menino de Fernando Sabino. Percebemos que é um texto formado por várias frases soltas e que não possui um conectivo ligando-as. Olhando pelo lado gramatical, seria um texto totalmente sem coesão, porém seu entendimento ou a mensagem do texto é totalmente compreensível. Já a coerência é a relação lógica das ideias de um texto. Um texto contraditório e redundante ou cujas ideias não são concluídas é um texto incoerente. Espero que tenha ficado claro, mas vamos conversar melhor sobre esses recursos textuais da língua portuguesa. Existem algumas regras que nos garantem a coesão e a coerência textual. Vejamos. Coesão por referência, aí nós temos a referência pessoal, que é a utilização de pronomes pessoais e possessivos. Exemplo, João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. E a coesão demonstrativa, que é a utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Exemplo, fiz todas as tarefas com exceção desta, arquivar a correspondência, que é uma referência demonstrativa catafórica. E temos também a coesão comparativa, que é a utilização de comparações através de semelhanças. Exemplo, mais um dia igual aos outros, é uma referência comparativa endofórica. A coesão por referência é uma das formas mais fáceis de usar a fim de apresentar e garantir um texto compreensível e gramaticalmente falando correto. Porém, existem outros mecanismos, como a substituição de termos e o uso de conjunções, que permitem essa construção textual. Já tratando-se da coerência, também existem regras e fatores que colaboram e ajudam na construção e leitura de um texto. Vejamos. Conhecimento de mundo, que é o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivadas na nossa memória. São os chamados frames, rótulos, esquemas, planos de funcionamento, como a rotina alimentar, café da manhã, almoço e jantar,
Planos, planejar algo com um objetivo, tal como um jogo. E o scripts, que são os roteiros, tal como normas de etiqueta. Exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo aposto para o carnaval. Uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Isso porque peru e panetone, frutas e nozes são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa de carnaval. Tratando-se da coerência, existem fatores como a interferência, a contextualidade e a informatividade. Todas essas questões são importantes e fundamentais para que o texto seja uma unidade coerente. Vejamos agora algumas questões recorrentes ao Enem e que irão clarear as nossas ideias quanto ao conteúdo. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior. O feitio admirável, envadeci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão: letra A, a singularidade; letra B, tais vantagens; letra C, os gabos; letra D, longe disso; ou letra E, em geral. Notei a singularidade. O termo destacado retoma informação acerca de um aspecto do caráter das moças citados no texto. Afirmar o contrário do que desejavam, nunca havia reparado em tais vantagens. No trecho, a expressão destacada retoma tudo o que foi dito no período anterior. Longe disso, os pronomes demonstrativos são deíticos, ou seja, apontam para algo já referenciado. Nesse caso, o demonstrativo não apenas retoma a informação do período anterior, como também indica que será apresentada uma ideia contrária. Em geral, me dizem com franqueza, a expressão em destaque não retoma nenhuma parte do texto. No entanto, esclarece um dado sobre o comportamento da família. O gabarito oficial, nesse caso, é a letra E. Perceba que o único termo determina toda a sua questão. Termo esse que tem como função introduzir ou retomar uma ideia. Outra questão que eu trouxe para a gente resolver é do Enem de 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, a expressão além disso marca uma sequência de ideias.
Letra B, o conectivo, mas também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. Letra C, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Letra D, o termo também exprime uma justificativa. E letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Por eliminação, chegamos à alternativa correta, pois basta localizarmos o trecho em que os termos em destaque em cada oração se encontram e a que eles fazem referência. Na opção E, por exemplo, afirma-se que o termo fatores retoma níveis de colesterol e de glicose no sangue. Ao analisar o termo fatores, chegamos à conclusão de que, na verdade, há uma referência à diminuição do estresse e o aumento da capacidade física. Na opção D, o termo também não exprime uma justificativa, mas sim uma adição. E o termo como, apresentado pela opção C, introduz uma exemplificação e não uma generalização, assim como na opção B, o conectivo mais também exprime não um contraste, mas uma adição. No entanto, a opção A faz uma afirmação correta, já que uma sequenciação e ideias é introduzida pela natureza adicional da expressão além disso. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Espero que tenha ficado claro e que vocês consigam diferenciar e principalmente trabalhar com a coesão e a coerência. Lembrando que elas são de extrema importância para a produção da redação e na resolução das questões relacionadas à compreensão e interpretação textual. Confio em vocês e acredito fielmente na capacidade de cada um. Vocês já são vencedores. Um beijo de luz da professora Stephanie. Tchau, tchau! Moçada, como a professora disse, esse tema é muito importante para resolver questões da área de linguagens e também para elaborar uma boa redação. Portanto, não deixe de revisar esse conteúdo, ok? Parada rápida e em seguida você acompanha a aula de matemática.